São Paulo diz que pelo batismo nós morremos com Jesus. Imagina que Jesus está lá pregado na cruz e nós somos pregados junto com ele. Morremos junto com ele. E com ele nós renascemos. O batismo nós poderíamos dizer que é uma morte por afogamento. Morre ali um homem velho para renascer junto com Jesus um homem novo. Morre o velho Adão para se ressuscitar com o novo Adão que é Jesus. E aí diz São Paulo na carta aos Romanos: todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Principalmente quando se batiza adultos, é necessário que ali, na pia batismal, seja o túmulo dos pecados. Que a pessoa morra para a vida antiga e ela renasça. Então, a pia batismal é também útero. É um local onde a pessoa é gestada, onde a pessoa nasce para uma vida nova. Um outro símbolo, uma outra comparação utilizada na Sagrada Escritura é que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Isso diz São Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Também a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios. E aí ele diz claramente que nós não somos iguais. Ele faz comparações que um é como se fosse o pé, outro como se fosse a mão, outro o ouvido, outro o olho. Mas todos nós somos membros de um único corpo. De fato, todos nós, diz São Paulo, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito. Isso significa que dentro da igreja não importa a sua nacionalidade, não importa a cor da sua pele, não importa a sua condição social, não importa se você é pobre ou rico. Importa que todos nós pertencemos a Jesus Cristo. Isso é que é mais importante. Então a igreja, nós temos a igualdade de condição enquanto batizados, todos nós somos filhos de Deus, essa grandeza imensa que é ser filho de Deus, e todas as diferenças ficam pequenas. É por isso que no rito do batismo, se renuncia ao pecado, já que nós temos que ressuscitar para uma vida nova, mas se renuncia a tudo que causa divisão. Porque ninguém entra no corpo de Cristo para dividir o corpo de Cristo. E uma coisa muito bonita que São Paulo diz é que o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Bem mais ainda, mesmo os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são indispensáveis. Se a gente pensar, se algo vem bater no nosso olho, a gente coloca a mão na frente. A mão é muito mais forte do que o olho. O olho é muito mais frágil, mas o olho é indispensável. Sendo assim, os membros mais frágeis da comunidade cristã, as crianças, os idosos, os doentes acamados, os deficientes, todos eles são membros frágeis, fracos, mas são indispensáveis para o corpo de Cristo. É um grande mistério. Jesus se identifica com cada um deles. É por isso que quando os apóstolos discutiam quem era o maior no reino de Deus, Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles e disse: quem não for como essa criança, não entrará no reino de Deus. Porque os membros mais frágeis, mais fracos do corpo são indispensáveis. E como nós fazemos parte de um mesmo corpo, tudo o que nós fazemos de bom reflete bem para todo o corpo. Tudo que nós fazemos de mal reflete o mal para todo o corpo. Se um membro sofre, diz São Paulo, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Esse grande mistério de que nós fazemos parte de um único corpo, então todas as nossas ações refletem no bem do corpo ou no mal do corpo, é chamado de comunhão dos santos. O batismo nos torna filhos de Deus e herdeiros do céu, diz aqui a carta aos Gálatas. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus, sendo de Cristo sois então descendência de Abraão,
herdeiros segundo a promessa. Se nós estamos em Cristo, no corpo de Cristo, tudo que é de Jesus é nosso. Jesus tem um Pai no céu, passa a ser nosso Pai. Todos que são filhos são herdeiros, então nós também somos herdeiros do céu. Se Jesus tem uma mãe, Nossa Senhora, ela também é nossa mãe. Jesus tem uma família, que é a igreja, também passa a ser nossa família. E até a mesma natureza divina que Jesus tem, ele nos concede. É um grande mistério. Todas as vezes que na Sagrada Escritura ou na missa se disser a palavra graça, nós temos que ter em mente que graça é a vida divina de Jesus, que ele nos concede. Tanto é que no Oriente Cristão, são os cristãos que lá no início da igreja falavam grego e não latim, santificação eles chamam de divinização. Santo é aquele que a graça foi crescendo tanto e tanto que transformou a pessoa por inteiro. Eles lá chamam o processo de santificação de divinização, já que a graça é a vida divina. Pelo batismo, nós somos enxertados em Cristo e vivemos a sua vida. De São Paulo, na carta aos Romanos. Aliás, se as primícias são santas, a massa toda também é santa. Aqui vamos fazer uma pausa. Primícia eram os primeiros frutos ou as primeiras sementes de uma colheita. Então os judeus pegavam a primeira coisa que eles colhiam e ofereciam a Deus. O primeiro fruto colhido na ressurreição foi Jesus, foi o primeiro a ressuscitar. Então ele é a primícia santa oferecida ao Pai. Se as primícias são santas, Jesus, a massa também toda é santa. Nós somos santificados por Jesus. Se a raiz é santa, a raiz é ele, os ramos também são santos. Ou seja, o batismo comunica a cada um de nós a graça, que é a vida de Jesus, e essa graça que nos torna santos. Não são as obras, como diziam os pelagianos. Agora, essa graça, ela faz com que a gente passe a viver uma vida nova. A gente tem que colocar em prática. Não basta dizer, eu creio, cruzar os braços e ir para casa. É necessário colocar em prática. Então, a graça tal como ensinada por São Paulo, ela é recebida, o sim que a gente dá a essa graça se chama fé. Então, podemos dizer que a gente é salvo pela fé? Podemos. A fé é o nosso sim à graça de Deus. Só que essa graça, ela produz. Se nós somos os ramos, nós temos que dar frutos. Não é que as obras não importam, os frutos não importam, como dizia Lutero. O ramo que não der fruto, diz o Evangelho, será cortado. As obras importam sim, porque se nós vivemos em Cristo, a gente tem que frutificar. Agora, o que nos transforma é a graça. São Paulo aqui na carta fala em relação aos judeus, que eram oliveira cultivada, e os pagãos, que foram chamados de oliveira silvestre. Mas a frase que eu gostaria de salientar é essa: te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada. E aí tem um desenho mostrando como é a técnica do enxerto, em que uma planta é enxertada na outra, é colada na outra, e a partir dali ela passa a viver da seiva daquela planta principal, da qual pertence a raiz. Nós somos enxertados em Cristo e passamos a viver a vida dele. E isso nós vemos na vida dos santos. Duas santas mártires que morreram pela fé do início do cristianismo, Santa Perpétua e Santa Felicidade, foram presas. Elas são lá do norte da África. E Santa Felicidade estava grávida. Como as mulheres grávidas não podiam ser condenadas à morte, então ela iria ver todos os seus amigos que estavam presos com ela morrerem por Cristo, e depois ela iria ter que enfrentar o martírio sozinha. Então, ela se reuniu com todos os cristãos que estavam presos e começaram a pedir a Deus, a rezar, para que o bebê nascesse, já que ela estava grávida. Então, ela entrou em trabalho de parto, ela estava com 8 meses. A gravidez aos 8 meses é muito difícil.
E ela sofrendo muito, com dores horríveis, o carcereiro lá da prisão resolveu debochar dela. O carcereiro disse: agora se queixa pelas dores do parto, e quando chegarem das dores do martírio, o que fará? Aí ela respondeu para ele: agora sou fraca porque sofre a minha pobre natureza. Mas quando chegar o martírio, a graça de Deus me acompanhará e será Cristo a sofrer em mim. Quando a gente diz que nós somos membros do corpo de Cristo, quando a gente diz que nós somos enxertados em Cristo, é uma verdade profundíssima. Os mártires que sofreram porque Jesus Cristo sofria neles. Eles participavam da vida de Cristo. É por isso que a gente entende aquela frase de São Paulo na carta aos Gálatas: vivo, mas não eu, é Cristo quem vive em mim. Porque a seiva da raiz, que é Jesus, corre em nós. Nós fomos enxertados nele. Só que qualquer um de nós poderia pensar: mas eu sou batizado e eu não percebo que Jesus Cristo vive em mim. Eu não vivo como os santos. Eu não sou como São Paulo, em que São Paulo fazia grandes milagres, grandes sinais, passava por tantas coisas e jamais desistia, porque Cristo vivia nele. Mas porque cada um de nós no batismo recebe a graça como uma semente. É assim que nós podemos entender aquela passagem do Evangelho que diz: o reino dos céus é como um grão de mostarda. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. A graça que nós recebemos no batismo é uma semente. Para que essa semente cresça, é necessário a oração constante, diária, é necessário frequentar os sacramentos, é necessário se confessar, é necessário comungar. Todas essas coisas são necessárias se a gente quer que a graça de Deus cresça. O reino de Deus, ou seja, aquilo dentro de nós que está sob o domínio de Deus, que está sob a autoridade de Deus, tem que ir crescendo. Quantas coisas na nossa vida a gente segura para nós e não quer entregar para Deus? Quantas áreas da nossa vida a gente meio que coloca a vida cristã numa gaveta e aí no restante a gente diz: aqui não, aqui Deus não mexe, aqui eu não obedeço a Deus, aqui Deus não tem nada a ver com isso. É necessário que a graça que a gente recebe do batismo vá crescendo. E esse momento em que essa pequena semente se torna uma grande árvore é o momento em que nós nos santificamos. Os santos são aqueles que a graça de Deus cresceu tanto até poder dizer como São Paulo: eu vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. O batismo nos torna membros da igreja. Como já foi dito, como membros do corpo de Cristo, enxertados em Cristo, tudo que é dele é nosso. Se ele constituiu uma igreja para continuar sua missão ao longo da história, então nós fazemos parte dessa igreja. Está claramente lá na carta aos Efésios, capítulo 2. Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Nele a construção toda, bem travada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Nele vós também sois juntamente edificados para serdes morada de Deus no Espírito. Cada um de nós, pelo batismo, é membro da igreja e se torna responsável para que esse grande templo espiritual que é a igreja vá crescendo. Por isso, cada batizado tem o dever de evangelizar, de trazer pessoas para a igreja, de transformar a vida das pessoas, de ser instrumento de Cristo na vida dos outros. E se os protestantes dizem que a igreja de Cristo ela é invisível, na verdade, a igreja de Cristo pode estar lá na Assembleia de Deus, pode estar lá não sei na onde, pode estar na igreja tal, nada disso. A carta aos Efésios diz claramente que a igreja de Cristo, fundada por ele, é edificada sobre os apóstolos e sobre os profetas. É uma igreja visível. Os apóstolos não eram visíveis. Lá no Evangelho de São João, Jesus diz que os cristãos deveriam ser um, ele rezando ao Pai, lá no capítulo 17, para que o mundo cresça
que o Pai tinha enviado Jesus. Ora, se o mundo tem que crer a partir da unidade dos cristãos, é porque o mundo tem que ver a unidade dos cristãos. Como que o mundo vai ver uma igreja que é invisível? A igreja de Cristo, ela é mais invisível do que visível. Isso está certo. Porque faz parte da igreja os santos no céu, faz parte da igreja as almas do purgatório, faz parte os anjos. Mas a igreja é visível, com todos os defeitos e pecados que nós temos, que nós trazemos junto conosco para dentro da igreja. Mas cada um de nós é membro da igreja católica, apostólica, romana, quando se batiza.